E aí, pessoal? Hoje a nossa dica é sobre o vetor posição. Bem, quando você vai mapear alguma coisa, você quer determinar o local onde está um objeto, você tem que dar as coordenadas. É assim que funciona o nosso GPS. A gente tem que dar uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada z. E por que a gente tem que dar essas três coordenadas? Porque o nosso mundo é um mundo tridimensional, ou seja, a gente vai ter a posição de um objeto relacionado a um eixo x, a um eixo y e a um eixo z. De certa maneira aqui, a gente está desenhando essas três dimensões em um quadro bidimensional, que tem só a dimensão y e a direção x. Essa direção z seria a direção saindo do quadro, beleza? Então, se eu quero, por exemplo, eu tenho aqui um cubo, como se fosse um quarto. E vamos supor que lá na ponta do meu quarto, né, lá na parte de cima do quarto, vai ter um objeto lá na ponta. Para eu poder saber a posição dele exatamente, eu teria que te dar três coordenadas. Quais seriam essas coordenadas? Primeiramente, eu teria que andar no meu eixo x, pegar essa posição que eu vou chamar de Rx. Depois, eu teria que subir aqui na minha vertical, que seria aqui o RY. E depois eu teria que ir para o meu eixo Z, como se fosse aqui para fora do quadro, que é o RZ. Ou seja, para eu determinar o meu vetor R, que ele sai lá da minha origem e vai até a posição no meu objeto, eu tenho que te dar três vetores, pois a soma desses três vetores vai dar o meu vetor resultante. A aulinha que a gente já trabalhou bastante, só que lá a gente só estava analisando dois vetores para um caso simples, mas a gente pode ter vários vetores ali somando, perfeito? Então, para eu poder achar onde está a posição R, o vetor R, eu tenho que somar esses três. Ou seja, esse vetor R aqui vai ter Rx mais Ry mais Rz. Vou colocar a setinha aqui para lembrar que todos eles são vetores. Então isso seria de uma maneira direta. Então, temos aqui só valores positivos. Mas se a gente estiver trabalhando com um módulo, onde vai ter vetores indo para frente, indo para trás, a gente vai trabalhar no módulo. Então só quero a questão positiva, a parte positiva, tá? Deslocamento direto aqui, a gente vai falar o seguinte: para eu calcular um módulo de R, como é que eu faço? Eu boto um módulo de R ao quadrado, mais todos os outros em módulo também, somando. Então aqui eu vou ter Rx ao quadrado, Ry ao quadrado e Rz ao quadrado, perfeito? Então, se eu quiser calcular somente o valor do meu vetor por reposição, utilize esse de cima. Se a questão te pedir o módulo do seu vetor resultante, você pode calcular dessa maneira. Então, o módulo de ao quadrado do vetor resultante é igual à soma dos outros vetores, né, que compõem ele ao quadrado também. E não se esqueça de todos eles também estarem em módulo, tudo bem? Então essa aí foi a nossa dica de hoje. A gente está estudando a parte de vetor posição para a gente compreender a cinemática vetorial. Até a próxima!